Oi, gente! Como eu falei numa das primeiras aulas, existe ainda hoje uma influência muito forte, ou como eu costumo chamar, uma contaminação do yoga pelo universo fitness. E essa contaminação, ela acontece principalmente em três aspectos distintos. Eu acho ela muito perigosa, não só porque ela é ineficiente, mas também porque ela traz um certo grau de risco. Para mim, os três pontos mais fortes, mais sérios de contaminação são, primeiro, a ideia de simetria. Simetria em posições de yoga é uma ideia muito perigosa, altamente ineficiente, porque o corpo humano ele não é naturalmente simétrico. Mesmo que nós sejamos muito saudáveis, mesmo que nós estejamos absolutamente íntegros na nossa saúde, na nossa qualidade de vida, o corpo ele é essencialmente assimétrico quando a gente compara o lado direito e o lado esquerdo. Um dos grandes e principais músculos do corpo humano, o psoas, ele é assimétrico em todos nós e isso determina que toda a nossa biomecânica é milimetricamente ou microscopicamente assimétrica. Então, quando a gente impõe a ideia de simetria em posições de yoga, a gente, na verdade, desrespeita a natureza mais básica, mais essencial do corpo. Grande parte da nossa eficiência enquanto espécie, da nossa eficiência biomecânica, vem dessa assimetria. Então, impor ideias simétricas é desrespeitar a nossa natureza. O segundo aspecto é o senso estético. Então, as posições performáticas, bonitas, lindas, que eu gosto de chamar de circenses, porque não tem nada a ver com funcionais, elas também não são parte do yoga original, que nunca quis ser performático, que nunca quis fazer posições lindas. Ele sempre quis posições funcionais, posições que funcionam despertando, liberando, promovendo a funcionalidade orgânica como um todo. E a terceira grande contaminação, que eu considero o terceiro grande erro desse processo, é o uso de posições de yoga que são biomecanicamente muito complexas, como posições fitness para queima de calorias ou para queima calórica. Então, esses três pontos, para mim, eles são uma contaminação não só negativa, não negativa neutra, mas perigosa mesmo, porque vai gerar ou vão gerar danos de médio e de longo prazo em todos os praticantes. Então, hoje, a gente vive essa ditadura da estética e as pessoas são levadas pela influência das mídias, desse nosso momento social, a postar muitas fotos e a ideia de postar fotos, ela está sempre sob essa influência forte da mídia, da simetria e desses valores outros que não são originais no universo do yoga. E isso gera um grande problema, porque a gente acaba assumindo que esses comportamentos eles são corretos, quando eles são, na verdade, um grande erro conceitual. Então, gente, aqui vem um dos nossos grandes diferenciais enquanto método. Nós prezamos pela função antes da forma. Toda posição sempre guarda uma função. E essa função é muito importante. Por exemplo, os joelhos, eles têm a função de ligar essa funcionalidade de mobilidade de pernas, então eles ligam pés, tornozelos com o quadril, eles nos dão disponibilidade física diante da vida, eles nos dão agilidade, mas eles também têm uma função no bombeamento da circulação de retorno, eles também têm outras funções mais sutis, eles têm um enorme valor em aspectos da nossa vida que a gente nem imagina. Então, por que ter joelhos capazes de dobrar, de estender, de se movimentar em todas as posições e de entrar e sair das posições com fluidez? Porque essa habilidade vai desencadear um processo natural de estímulo circulatório, linfático, de organização biomecânica, de tonificação muscular e N outras coisas que a gente nem imagina. Então, função antes da forma.
E a função da posição de yoga não é tirar foto para o Instagram. Mais para frente eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a história do yoga e a história do yoga ao longo desse nosso desenvolvimento social. Como ele vem lá de trás e chega até onde a gente está hoje, enquanto raça, enquanto sociedade mesmo. E aí vai ficar muito claro o nosso objetivo e esse resgate da funcionalidade. Porque não é só o resgate da funcionalidade do joelho, do quadril, dos pés, é o resgate dessa funcionalidade ancestral. Eu quero que a gente volte a ter o corpo que a gente foi desenhado pela natureza para ter. Quando a natureza, ou a mãe natureza, nos considerou prontos enquanto espécie, nós usávamos o corpo com um alto grau de demanda diária. Nós éramos obrigados a viver sob um tipo de estresse natural, saudável, que fazia com que as nossas funções, o nosso corpo e a nossa mente estivessem sempre operando de forma muito otimizada. E isso a gente perdeu, em grande parte pelo sedentarismo e pelo desenvolvimento desse nosso modelo de vida atual. Esse é o resgate proposto. Então, o resgate da funcionalidade, ele é sobre o resgate dessa ancestralidade, desse corpo saudável, potente, organizado e absolutamente conectado com o nosso cérebro. Então, nesse passado remoto, quando a gente ficou pronto, a gente caçava, corria, pensava em movimento, focava em movimento. A gente aprendeu e se desenvolveu dessa forma, dormindo no chão, lidando com variações de temperatura, variações de terreno, desenvolvendo um corpo altamente funcional e esse cérebro enorme na natureza, usando as articulações. E eu estive sim com tribos e com populações nômades e eu vi corpos muito idosos sendo capazes de ajoelhar no chão, de sentar no chão, de cruzar as pernas e sendo muito funcionais ao longo de toda a vida. Essa foi uma das grandes inspirações por trás do método. Então, essa funcionalidade, ela diz respeito a esse resgate da ancestralidade, da funcionalidade, do momento em que o nosso corpo foi considerado pronto pela própria natureza. Então, o que a gente quer é muito resultado. É muito resgate funcional, mas isso precisa ser construído com muita suavidade. O começo precisa ser muito gentil, muito lento, porque a gente quer chegar muito longe nesse processo. O que eu quero não é que você tenha um corpo que não incomoda. O que eu quero é que você tenha o melhor que o seu corpo pode ser, não de acordo com a sua compreensão, mas de acordo com o que a natureza proporciona ou pode proporcionar para você. Para isso, gentileza, suavidade e a compreensão desse timing de reconstituição da mobilidade funcional. Outra grande diferença entre o método Kayuchi e grande parte dos outros métodos é que a nossa busca é a busca por resultados reais, tangíveis, palpáveis, mensuráveis, não só sensação de resultado. É muito comum em todos os métodos que o aluno faça uma aula e depois volte para o professor dizendo: nossa, eu fiz aquela aula e mudou a minha vida. Eu fiz aquela aula e eu dormi muito melhor, eu me senti muito melhor. Mas isso, que já tem um valor enorme, não é um resultado real. É uma mudança de sensação. É uma mudança por conta da novidade, por conta do poder relaxar um pouquinho. O que a gente busca é um resultado muito mais robusto. Mais do que a sensação de relaxamento, é viver com um sistema nervoso mais organizado, mais inclinado ao equilíbrio absoluto entre os modos de operação simpático e parasimpático, reativo e de reconstituição. Então, esse equilíbrio, quando ele passa a ser mesurável mesmo, quando você faz o seu próximo a sua próxima avaliação, o seu próximo check-up, o seu próximo exame de sangue, você pode
perceber que houve uma mudança de marcadores químicos. Então, o que nós queremos não é a sensação de relaxamento, não é um relaxamento temporário, é uma mudança de frequência nervosa de longa duração, de grandes proporções, que vai impactar todo o teu corpo, bioquimicamente mesmo. Não é sobre sentir-se melhor, é sobre estar de fato muito melhor de uma maneira palpável. Então eu não quero que você se sinta satisfeito com uma sensação de alívio, uma sensação de relaxamento, um bem-estar temporário por conta de 1, 2 ou 3 aulas. Eu quero que você tenha uma experiência e que essa experiência positiva vá se acumulando de uma maneira consistente e atraente, para que voltar para a prática seja cada vez mais agradável, cada vez mais fácil. Eu quero que você experiencie ao longo de semanas, meses e anos de prática essa acumulação de resultados positivos palpáveis, tangíveis. Eu quero que você sinta que cada articulação do seu corpo passa a se movimentar melhor na medida em que você envelhece. Envelhece anos. Pensa nisso. Pensa na possibilidade de envelhecer muitos anos sem sentir que o seu corpo envelheceu na sua habilidade de movimento. Você pode amadurecer por anos, envelhecer por anos, amadurecer internamente, se sentir melhor, se sentir mais pleno diante da vida e ao mesmo tempo perceber que o seu corpo ele ganha mobilidade, ele ganha disponibilidade, ele fica mais leve, ele fica mais fluido. Isso é uma grande reinvenção do processo de envelhecimento. Isso é uma coisa que só o yoga nos dá. Ele nos dá a possibilidade de amadurecer internamente com um corpo que, de certa forma, rejuvenesce dia a dia. A idade cronológica vai continuar seguindo, mas os pesos, as cargas, as coisas que a gente geralmente associa com o processo de envelhecimento não precisam existir. Sempre que eu penso nisso, eu acho muito engraçado ouvir dos alunos novos: ah, mas esse começo é muito lento, mas esse yoga é muito lento, mas yoga é muito lento de uma forma geral. E aí eu penso nas dezenas, talvez centenas de situações onde eu ouvi meus alunos mais antigos dizendo: nossa, eu estou fazendo yoga há 20 anos com você e todo dia eu melhoro. As coisas que eu sentia aos 60 e que eu achava que estariam comigo ao longo de toda a vida, os meus desconfortos, hoje aos 80, aos 85 eu não tenho mais. Essa coisa de yoga é muito impressionante. Aí eu ouço os novos começando e dizendo: ah, é muito lento, sem ter a menor compreensão do volume de resultado que o yoga pode entregar para a gente. Então, a partir dessas ideias, dessas informações, eu acho muito importante que agora vocês entendam que yoga não é sobre sensação, é sobre resultado real. Para entregar resultado real, a gente precisa lidar com os nossos reais e mais profundos bloqueios articulares, corporais mesmo. E esse é o assunto da nossa próxima aula. Até lá!